Oi, gente, vamos, falar agora do contribuinte individual. Falar do contribuinte individual é uma empreitada que deve durar, 3 aulas, talvez mais, tá? Porque no passado, falar do contribuinte individual era fácil, tá? Hoje, eu quero que vocês entendam o seguinte: o individual pode ser aquele que trabalha, exerce atividade por conta própria, pode ser aquele que é sócio de uma empresa e que recebe uma remuneração pro labore, pode ser um diretor não empregado que receba remuneração de uma sociedade, por ações. Eu tenho também a situação de quem presta serviço eventual à empresa. Então, o conjunto de segurados incluído nessa categoria de contribuinte individual, ele é bem variado, tá? Mas eu quero que vocês passem a ter uma lógica que vai servir para vocês para a finalidade de definir tanto alíquotas contributivas quanto a obrigação de arrecadar e recolher, vai ser de quem, tá? Então, para você saber quanto o individual paga, quem arrecada e recolhe a contribuição dele, eu preciso que vocês dividam o mundo em 2 tipos de contribuinte individual: os que prestam e os que não prestam. Como é isso? Existem individuais que prestam serviço à empresa, tá? E existem aqueles que não prestam serviço à empresa trabalhando por conta própria. E, obviamente, eu vou ter perfis mistos. Tem um que presta serviço à empresa e também trabalha por conta própria, tá? Mas nós vamos trabalhar com os tipos de contribuintes individuais como se fossem tipos puros, depois a gente tira a conclusão quando existe mais de uma forma de exercício da atividade. Então, vamos lá. Então, o CI, tá? Seria o nosso número 5. O CI, tá? Contribuinte individual, terá como sua base de cálculo, base para cálculo de suas contribuições, tá? A base vai ser, lá vem ele de novo, minha gente. Quem é este? O salário de contribuição. Então, contribuintes individuais contribuem sobre o seu salário de contribuição. Que pode ser, tá? Quais as hipóteses? A remuneração auferida pela atividade por conta própria. E qual seria a outra possibilidade de base? A outra possibilidade seria, tá? A remuneração, tá? Auferida por serviços prestados à empresa. Então, ele prestou serviços à empresa e dela recebeu, tá? A uma ou mais empresas, enfim, e dela ou delas recebeu remuneração, tá? Então, tá aí, a possibilidade de base, salário de contribuição como remuneração oferida pela atividade por conta própria ou remuneração oferida por serviços prestados a uma ou mais empresas, tá? Mínimo, sempre tem que cogitar o limite mínimo. Qual seria o limite mínimo? Seria igual a um salário mínimo. E um salário mínimo mensal. Tem nada de salário mínimo horário, diário ou mensal aqui não. Ou horário diário, mensal tem. É um salário mínimo mensal. E o limite máximo? Qual é o limite máximo da contribuição? O limite máximo da contribuição, tá? Desculpa, limite máximo do salário de contribuição, da base, é o teto. Nós estamos falando aqui de base, tá? Então, na verdade, o nosso contribuinte individual vai contribuir sobre uma remuneração que vai entre um salário mínimo e o teto máximo, de acordo? Então, vamos lá. Definidas as possibilidades de base, eu tenho a dizer a vocês o seguinte, tá? Que se eu olhar o artigo 199, tá? Eu vou descobrir a seguinte coisa.
que a contribuição dele será de 20% sobre o salário de contribuição, ok? Se eu der uma espiadinha no artigo 199A, eu vou descobrir que o CI por conta própria e o microempreendedor individual, que é aquele empresário individual que tem aquela empresa cuja receita bruta anual não pode ultrapassar R$36 mil. Então, CI por conta própria e microempreendedor individual, eles poderão também, tá, utilizar, lembra aquela história do facultativo que nós falamos da inclusão previdenciária? Então, eles podem se valer da inclusão previdenciária. O plano de previdência simplificado, que implica em quê? Tá? Implica que ele vai pagar, em vez de 20, 11% sobre o salário de contribuição, que vai ser quanto esse salário de contribuição? Um salário mínimo. Ao pagar na sistemática da inclusão previdenciária, ele tem direito a benefícios no valor de um salário mínimo, mas ele vai abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, se eu seguir a minha leitura do regulamento, eu vou descobrir que quando o individual presta serviços à empresa, tá? Isso nós vamos achar, tá? No artigo adiante, no 201, tá? E alguma coisa nós encontramos também no artigo 216. O que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que o meu amigo CI, quando prestar serviço a uma empresa, ele vai poder recolher um percentual de 11%. E aqui, viu, gente, não é inclusão previdenciária, não. A alíquota vai cair de 20 para 11, a gente vai já entender por quê. E não se trata de inclusão previdenciária. Ele vai contribuir sobre um salário de contribuição que pode ir de salário mínimo até teto, tá? Não há limite no sentido de ser apenas um salário mínimo à base, ok? Tá? E nesse caso aqui ele faz jus a todos os benefícios, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição. Então eu tenho caso número 1, CI contribuindo com 20% sobre seu salário de contribuição, que é entre um salário mínimo e o teto. Tem este caso número 2, que é o caso da inclusão previdenciária, onde essas duas possibilidades de contribuinte individual vão recolher uma contribuição de 11% sobre um salário mínimo, abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição. E, finalmente, eu vou ter a possibilidade de um CI pagar 11% sobre seu salário de contribuição entre um salário mínimo e o teto, tá? E fazer jus a todos os benefícios da Previdência Social garantidos a um contribuinte individual. Então, vamos começar a trabalhar. Vamos abrir aqui um item que vai ser o nosso item 5.1, tá? Então, o CI que vai aparecer aqui é o CI que eu brinco que é o CI que não presta serviço à empresa. Ele é o CI que exerce atividade por conta própria, tá? Então, qual seria a base de cálculo desse indivíduo? Ora, a base de cálculo dele é o salário de contribuição enquanto remuneração auferida em face dessa atividade por conta própria, não é? E ele vai, então, ter como limite mínimo o salário mínimo, máximo o teto, concordam? Então, a base aqui é o SC, entre o salário mínimo e o teto. E qual será a alíquota? A alíquota aplicável aqui é uma alíquota de 20%, ok? Então, um individual que exerce atividade por conta própria contribuirá mensalmente mediante a aplicação de um percentual de 20% sobre o seu salário de contribuição, ou 20% sobre a remuneração que ele vem a oferir na atividade por conta própria, entre qual é o valor da remuneração? Entre um salário mínimo e o teto máximo. Então, a contribuição é de 20% e nós vamos fazer a seguinte pergunta: quem arrecada e recolhe essa contribuição?
O próprio CI. É ele que vai arrecadar a contribuição de 20%. E qual é o prazo? O prazo é de dia 15 do mês seguinte. Ele próprio, então, tá no computador ou se dirige a uma agência bancária para recolher no dia 15 do mês subsequente a sua contribuição. Mas se cair este dia aqui em dia não útil, o que nós vamos fazer? Dia não útil, prorroga para o dia útil imediatamente seguinte. E se usa o que para efetivar o pagamento desses 20% mês a mês? Se usa, tá? Aqui o documento, né, de arrecadação, que é a Guia da Previdência Social. Só que eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte: e se esse nosso amigo CI, tá? O CI aqui, ele, tá? Resolver que ele, embora não optando, né? Vamos ver aqui a primeira hipótese. Ele não vai optar pela inclusão previdenciária, mas ele quer se aposentar, porque ele não vai optar pela inclusão previdenciária porque ele quer se aposentar por tempo de contribuição. Então ele quer se aposentar, mas deseja contribuir sobre uma base de um salário mínimo. Então ele vai pagar aqui uma contribuição de 20% sobre o salário mínimo e ele vai poder optar, na medida em que a base dele é de um salário mínimo, ele também vai poder optar pelo recolhimento trimestral. Como funciona o recolhimento trimestral? Ele vai, tá, pagar 20% sobre um salário mínimo para janeiro, 20% para fevereiro, 20% para março, mas não precisa pagar 15 de fevereiro, 15 de março ou 15 de abril separadinhos. Ele paga tudo no dia 15 de abril. Abril, maio, junho. Ele paga tudo no dia 15 de julho. Julho, agosto e setembro. Ele paga tudo no dia 15 de outubro. Outubro, novembro e dezembro, ele paga tudo no dia 15 de janeiro, tá? Ah, legal, então ele pode pagar trimestral? Pode. Ele pode inventar trimestre diferente do civil? Pode não, tá? E outra coisa, e se ele quisesse optar pela inclusão previdenciária, o que ele faria? Ele pagaria 11% de um salário mínimo, abrindo mão, portanto, da aposentadoria por tempo de contribuição, mas ele poderia pagar 11% sobre o salário mínimo trimestralmente? Poderia também, tá? Esse aqui, se cair em dia não útil também, prorroga, tá certo? Para o dia útil imediatamente seguinte. Então temos aqui, tá, algumas informações, tá? O individual, na condição de prestar serviço ou não para a empresa, ele vai ter variações na sua alíquota contributiva, né? Pode ser 11%, 20%, vai depender também de ele estar optando pela chamada inclusão previdenciária, né? Que vai pagar 11%. Apresentando num primeiro momento o CI por conta própria, que ele então vai recolher essa alíquota de 20% sobre o salário de contribuição dele. Ele próprio, né, vai recolher a contribuição na rede bancária, pagando no dia 15 do mês seguinte, tá? E se acaso ele escolher como base de suas contribuições um salário mínimo, ele pode fazer o recolhimento trimestral, obedecendo o trimestre civil, não pode inventar trimestre, tá? Então aqui nós passamos pelo nosso primeiro perfil de contribuinte individual, tá? E vamos parando por aqui até nesse momento. Deu para ver um perfil completo. No próximo bloquinho a gente vai ver a questão, né, do individual que presta serviço à empresa.